vamos pensar um pouco sobre a questão do mitós e da contribuição homérica nessa tradição da mitologia clássica. Acho que esse é um ponto de partida para a gente poder explorar os personagens que habitam encenações como as da ópera. Existem várias tradições que nos chegaram sobre os mitos gregos. Particularmente, eu faço algumas escolhas. Essas escolhas residem em Hesíodo e Homero, sobretudo. Também recorro esporadicamente a Apolodoro. São três sistematizadores dessa tradição mítica grega. Por óbvio, essa tradição ela se expressava e ela durava no tempo oralidade. Né? Os gregos tomavam contato com as narrativas por meio de histórias que eram contadas de pai para filho, em situações informais. Esses autores que eu descrevi foram os primeiros a formalizar as histórias de modo escrito. E até por isso são os que acabaram por assinar a derrocada dessas histórias. Porque a partir do momento que eles as estabilizaram no roteiro, elas deixaram de ganhar a plasticidade necessária com o passar do tempo. Elas foram se tornando anacrônicas, como qualquer peça, como qualquer obra de arte. À medida que ela se apresenta à sensibilidade do outro, ela começa a envelhecer. Então não foi diferente quando Homero sistematiza as narrativas gregas. Homero parece especialmente preocupado com uma decadência grega. O grego experimentara um esplendor no campo artístico, no campo guerreiro, no campo da organização política. Por várias faces, o grego era o que havia de melhor no mundo antigo. Mas talvez até por esse desenvolvimento, ele começa a apresentar algumas fraturas, alguns colapsos. Homero, de forma aparentemente sutil e muito poética, vai apresentando essas narrativas nas quais o conflito dos personagens vai evidenciando essas fraturas. Então você tem o esplendor de um Aquiles, né, na sua beleza física, na sua coragem, na sua capacidade de exibir excelência, mas ao mesmo tempo você tem a decadência de Agamenon, o rei dos reis, um rei entre os reis, mas que já está tomado por ambição, já está tomado por valores por demais privados, é alguém que já vai perdendo a nobreza grega. Então Homero parece que nos apresenta isso de uma maneira assim extremamente corajosa, sutil, mas que vai gritando essa decadência grega. Quem percebe isso com bastante exatidão é Nietzsche, quando escreve primeiro Introdução à Tragédia de Sófocles e depois O Nascimento da Tragédia. Ele percebe justamente na passagem para a formalização da tragédia esse grito de esplendor grego e do colapso que se anuncia. Homero, o escritor da Ilíada e da Odisseia, faz o eixo da sua narrativa em torno de uma guerra, a Guerra de Troia. Eu vou apresentar alguns elementos assim básicos dessa guerra, desse episódio, para que depois, quando eu mergulhar nos personagens, a gente possa identificar esse pivô da Guerra de Troia. A Guerra de Troia teria tido início em uma disputa praticamente privada, interna, de vaidade. Um episódio que eu retorno sempre, que é um maravilhoso episódio chamado
o pomo da discórdia. Trata-se de um casamento de Tétis e Peleu, não à toa os pais de Aquiles serão no futuro os pais de Aquiles. Nesse casamento, todos os deuses, deusas e até grandes reis foram convidados, com exceção das Erinhas, ou as Fúrias. As Erinhas ou as Fúrias não eram, assim, personagens convidados muito agradáveis, né? O ódio, a discórdia e a vingança. Ora, um casamento já não costuma ser bem falado naturalmente. Você ainda vai abusar e convidar o ódio, a discórdia e a vingança para analisar como é que foi o casamento? Não, não as convidaram, não as convidaram. O problema é que Megera, uma das três fúrias, descobriu que havia um casamento e que só ela e suas irmãs não haviam sido convidadas. Ela bola então um plano terrível, tendo como base a discórdia. Maçã divina, uma maçã maravilhosa de ouro, gravada para a mulher mais bela. Se traveste de uma velhinha simpática, vai até a festa e na porta da festa oferece esse presente, esse pomo, essa maçã. Encaminhe esse presente como o meu respeito à mais bela das deuses, a mais bela das deusas que esteja presente nessa festa. Ora, anuncia-se aí já uma grande encrenca, né? Numa festa repleta de deusas, quem seria a merecedora da tal maçã? Zeus, que não é bobo, né? Pediu que Hermes, o deus mensageiro, convocasse Paris. Veja que esses personagens vão aparecer nas narrativas aí futuras que a gente vai se dedicar. Paris é um príncipe troiano. Os gregos já não andavam muito bem com os troianos, já tinha ali uma disputa, um narcisismo das pequenas diferenças entre uns e outros. E ele acha que um bom juiz para esta situação era Paris, justamente por colocá-lo na pior das situações, evidentemente. E três deusas se apresentam como merecedoras da maçã. A deusa da guerra, Hera, a deusa do matrimônio, da paz, da família, e Afrodite, a deusa do desejo, deusa do amor. Paris, ainda tentando se sair bem de uma circunstância que já não era pouco fácil, ele ainda se complica mais tentando tirar vantagem da situação. E diz para as três: aquela que me oferecer o melhor dote será merecedora do meu voto, portanto ganhará a maçã. Hera é a primeira e oferece a ele a paz. É o atributo que ela poderia oferecer. Oferece a ele sossego, paz, tranquilidade, o que eu não consigo imaginar que poderia ser melhor. Mas isso eu, um jovem Paris, hedonista, encantado com a sua própria beleza, com sua jovialidade, seu poder, sua energia de vida, achou aquilo razoável e passou para a próxima. A próxima é Atena, que garante para ele, Atena é a deusa da guerra, a deusa da estratégia, da ciência, das artes, garante para Paris sucesso em uma grande guerra, vitória. Não preciso dizer que esse elemento é extremamente importante na antiguidade clássica, a vitória na guerra. Paris já se anima um pouco, acha melhor do que a proposta da paz, mas ainda quer ouvir Afrodite. E a deusa do desejo não lhe promete nem paz, nem vitória. Promete que ele seria irresistível a qualquer mulher. Eu brinco sempre que eu conto essa história inúmeras vezes e que nenhuma plateia, em nenhum lugar, errou
quem ele escolheu. O que por si só já seria a prova de como nós somos movidos pelo desejo e como ele nos levará à cova. O desejo é o nosso maior atributo, é a nossa maior desgraça. É claro que Paris escolhe Afrodite. As outras duas ficam furiosas e isso vai lhe custar muita coisa no futuro, né? A oposição das duas. Mas uma vez com a maçã, Afrodite cumpre a sua promessa, ele que já era um homem muito bonito, se torna irresistível. E de que valeria ser irresistível se ele continuasse seduzindo, conquistando as mulheres que ele já conquistava, que ele já seduzia? Ele precisava de um desafio à altura dessa circunstância que se apresenta, desse novo dote que ele recebeu. Então ele escolhe nada menos que a mais bonita das mulheres, a mulher bonita por excelência, Helena, que não é ninguém menos do que esposa de Menelau, rei de Esparta, irmão de Agamenon. Esse seria um desafio válido, né? Se Helena, a belíssima Helena, ficar apaixonada por mim, correndo o risco dos ciúmes de Menelau, aí eu acho que realmente eu serei irresistível. E ele faz isso, acaba por encantar Helena e sequestrar Helena, levar Helena junto nos seus navios para Troia, o que desperta a fúria de Menelau e, por extensão, de Agamenon. A Guerra de Troia é uma guerra de recuperação de Helena. Mas é claro que não é só isso. É a recuperação da honra grega. Veja como Homero, peço a atenção de vocês, voltar no começo, na minha introdução, veja como Homero parece que de forma sutil nos mostra que o grego perdeu a honra e está em busca de reconquistá-la. Na figura de Helena, como se chamam os gregos? Os helênicos. Helena, a figura de Helena, é a própria Grécia, que precisa, por assim dizer, ser reconquistada, porque as virtudes gregas estão em decadência. Agamenon, Menelau são trogloditas que não mais representam a virtude grega. Aquiles representa a virtude grega. O próprio Heitor, príncipe de Troia, é admirado pelos gregos como um representante dessa virtude que vai se perdendo. E Paris? Paris é exatamente aquilo em que o grego está se transformando. Um hedonista, um sedutor e alguém desprovido de virtudes. Os exércitos gregos se reúnem, vão para a praia de Troia e lá ficam por 10 longos anos tentando invadir as sólidas muralhas troianas e recuperar Helena. É nesse episódio, é nesse íntere que acontece todas as narrativas reunidas em torno da Ilíada. Uma vez instituída a queda de Troia, a recuperação de Helena e o retorno à Grécia, aí o protagonismo da história muda, não está mais sobre Aquiles, o grande guerreiro, e passa para Ulisses. Aí tem-se o segundo livro de Homero chamado A Odisseia. Ulisses é Odisseus em grego. Tá? Ulisses é um nome romano, na verdade, mas acabou ficando mais conhecido do que Odisseus. Então, a Odisseia é o retorno de Ulisses a Ítaca, para os braços da sua esposa Penélope. Mas nesse ínterim, nessa viagem, acontece tudo que é possível em termos de desgraça, em termos de mudanças de planos, e Ulisses tem que colocar a sua metis, a sua astúcia em prova. Esse é o núcleo homérico. Ele pivoteia em torno da Guerra de Troia. Tá?
O núcleo de Hesíodo está mais ligado à teogonia, à criação dos deuses. Tá? O núcleo de Homero, mais ligado à Guerra de Troia. E depois nós temos ainda as narrativas heróicas, em que aparecem vários heróis isoladamente, eles recorrem aos deuses, vez ou outra se articulam com as questões da guerra, mas tem uma certa autonomia narrativa, as jornadas dos heróis. E nós temos, por fim, o período trágico, as leituras trágicas, em que os grandes trágicos releram essas narrativas e as organizaram em certos núcleos autônomos, dos quais a ópera e várias outras expressões acabaram bebendo. Eu penso que essa introdução, ainda que muito selvagem, que muito grosseira de certo sentido, porque era necessário muito mais detalhamento, mas eu acho que ela apresenta um pano de fundo razoável para a gente começar a entender a dimensão de cada um dos personagens que foram felizmente escolhidos em determinadas obras.